Boa noite a todos. É com muita alegria, né? Toda vez que eu venho aqui, tá? Pra gente conversar, né? Falar, porque acaba sendo um aprendizado para todos nós, né? Trago aqui as leituras que acho interessante e com isso eu aprendo e tento contar para vocês com uma maior facilidade, para que vocês também, junto comigo, façam as conclusões, cada um fazendo a sua, né? Porque todos nós vamos ter um jeito especial de entender aquilo que nos contam. Cada um de nós tem uma história recheada de alegria, de dores, de conteúdos diferentes. É por isso que quando a gente conta alguma coisa, cada um percebe de uma maneira, né? Porém, isso é maravilhoso, né? Porque nos torna únicos nesse grande globo que é a nossa morada. Saudade de todo mundo, estou vendo a Áurea aqui, oh meu Deus, que delícia, né? E eu sou péssima para reconhecer de máscara, se você está olhando muito é porque eu não reconheci, né? E o povo é muito sabido, que todo mundo me olha e fala oi Malu, então estou achando que quando isso acabar, não terei amigas, não terei ninguém, mas eu realmente tenho uma certa dificuldade não os que eu convivo mais, né? Mas outras pessoas, sem contar o tanto que eu ando cumprimentando pessoas na rua sem saber de quem se trata, né? Bom, minha gente, hoje eu trago para nossa lição aqui uma parte, um texto do livro Boa Nova, que a gente já comentou aqui, que este livro precisa ser nosso livro de cabeceira, porque é um livro muito rico em detalhes que os espíritos nos trazem, no caso o espírito Humberto de Campos, né, que é a psicografia de Chico Xavier, nos contando a respeito de algumas situações das quais nós não tínhamos notícia dentro dos evangelhos. Aí os espíritos, né, bondosamente, nos trazem esses relatos que complementam a história para que a gente possa entender mais e melhor, né? Hoje falaremos sobre um personagem, mas atrás desse personagem eu quero falar muito de uma palavra que muitas vezes permeia a nossa vida, que é a ilusão. O texto se chama A Ilusão do Discípulo, né? Mas antes de começar a falar, eu quero dizer que a ilusão, ela nos acompanha em muitos momentos da nossa vida. E nem sempre, ou na maioria das vezes, e a gente pode dizer até 100% das vezes, a ilusão nos dá alguns olés, né? A gente acaba por ter dificuldades, por nos deixar abraçar por essa prima irmã do orgulho. Para ficar mais fácil da gente entender, eu dividi a história em algumas partes. Então, primeiro nós vamos falar da viagem de Jesus da Galileia até Jerusalém. Depois eu vou falar sobre a conversa de Judas com Tiago, depois o plano de Judas e finalmente o desfecho que todos nós conhecemos, que é aquilo que leva Jesus até a cruz. Depois, né? E assim, eu acho que eu fui bem abençoada, né, por ter escolhido esse texto, porque esse texto nos leva a outro, de Humberto de Campos também, onde o Humberto de Campos, que foi um escritor, um repórter, quando vivo, quando aqui na Terra, ele entrevista, ele vai para a espiritualidade e lá ele encontra Judas. E ele fala que a alma de repórter dele não resistiu. E ele faz algumas perguntas básicas para Judas que vêm complementar toda a nossa história. Eu confesso para vocês que Malu, tinha muita curiosidade a respeito dos temas tratados aqui. E eu acredito que vocês também, né? Por que Judas traiu Jesus? O que levou Judas, depois de caminhar 3 anos com Jesus para lá e para cá, ouvi-lo todos os dias, muitas vezes, trair Jesus? Essa era uma pergunta que eu tinha dentro de mim, né? Outra pergunta: por que os soldados romanos, o alto poder de Jerusalém, queria prender Jesus?
que Jesus tinha feito? Ele não tinha feito nada, pelo contrário, né? A mãe pergunta isso para ele aos pés da cruz: meu filho, o que te fizeram os homens? Pois ela procura alguém para defendê-lo no meio da multidão e não tinha ninguém. Mas o que ele tinha feito? E hoje nós vamos poder falar sobre isso, né? De uma forma bem clara, porque a gente precisa entender, para entender o nosso personagem. Não entender o que ele fez, é saber a quantas anda Judas hoje em dia, né? Bom, e depois, né, retornarmos para nossa casa, não somente com a história de Judas. Ah, então foi isso. Não. Principalmente, levando em nossos corações o que a ilusão fez com Judas. E aí sim, estarmos prontos para combatê-la, caso ela nos chegue. Estando vivendo na Terra, planeta de expiação e provas, é muito tranquilo que dia ou outro a gente fique iludido com alguma coisa, certamente. No momento a gente quer máscaras diferentes, ilusões, mais ou menos isso, né? Mas a ilusão, ela permeia muitos caminhos, né? Então a pessoa pode se iludir com status social, com roupas, né? Com o corpo, com a beleza, com sexo, com, sei lá, com títulos, né? Com títulos. E tudo isso, se não houver um entendimento do que ela está sentindo, isso aí pode ser um motivo de queda, né? De queda espiritual. Mas, comecemos. Antes da gente falar do Judas propriamente, né? Vamos começar lembrando que a época que se passa essa história, esse fato real, estou falando história, mas é um fato real, né? Quando passa esse fato real, é época da Páscoa. Se eu não me engano, fala assim, ó, Peshá, que é a Páscoa judaica. Eu acho que é assim, Peshá. Alguém sabe? Não, né? É isso mesmo? Peshá. Então, nessa época, toda a região caminhava até Jerusalém, onde tinham as festividades da Páscoa. Então as cidades ficavam superlotadas, porque como não tinha meios de transporte, as pessoas caminhavam. E quando chegavam num determinado ponto, numa determinada cidade, eles paravam e pernoitavam naquela cidade. É por isso que Jericó estava lotado quando Jesus passa por lá e encontra Zaqueu. Porque Jesus sai da Galileia com o objetivo de chegar para as festividades de Jerusalém. Ele sai com todos os apóstolos e eu, Malu, acredito que tinha mais gente nessa comitiva. A deduzir que quando ele passa por Jericó, Zaqueu no outro dia vai atrás de Jesus para ouvi-lo, então muita gente devia acompanhar Jesus nessas ocasiões. No caso, essa é a última viagem de Jesus. Nós sabemos, né? Ele sai da Galileia, vai caminhando, no meio do caminho ele decide passar por Jericó, entra em Jericó, cura o cego Bartimeu. Era um motivo para que Zaqueu soubesse que ele estava lá. Ele pernoita na casa de Zaqueu. No dia seguinte, quando ele vai embora, depois de algumas conversas, Zaqueu era um homem transformado. A partir desse fato, eu imagino então que a comitiva não era só os 13, os 12 e ele, tinha mais gente, né? E o que eu consegui tirar de relato é que até chegar a Jerusalém, ele parou em alguns lugares para falar, para reunir as pessoas. Como ele parou também na casa de Lázaro, que morava com as irmãs Marta e Maria, numa casa branca, com uma videira na porta da cozinha e tudo mais, né? Os livros vão nos contando esses pequenos detalhes, né? Encantadores, né? E Jesus amava muito aquela família. Quando ele passava por lá, ele gostava de pernoitar ali. Tá bom. Jesus atravessa Jericó, continua caminhando, passa na casa de Lázaro e chega a Jerusalém num domingo de manhã. É onde algumas igrejas carinhosamente fazem um retrato do que aconteceu aquele dia, no chamado Domingo de Páscoa, onde as pessoas levam ramos e flores, né? É um carinho que fazem, uma recordação.
Mas naquele domingo, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado pela população mesmo. Uma grande multidão vai até ele e chama o nome dele alto e jogam palmas, flores. E Divaldo Pereira Franco, numa palestra, que não fala de Judas, mas fala da entrada de Jesus em Jerusalém, ele fala que as pessoas retiravam os chadôs, que eram os chales, né? E jogavam no chão para que Jesus passasse em cima. E Divaldo Pereira Franco fala, uma ilusão, porque Jesus não passou por cima, né? Porque Jesus estava no animal, quem passou era o burrinho. Ele ainda faz uma brincadeira aí, né? Mas Judas percebe isso, né? Que Jesus passa bem diferente. Então, naquela manhã de domingo, Jesus entra em Jerusalém, as pessoas correm até ele, porque acontecia um fato também interessante, né? Apesar de não ter registros, como nós temos agora, de celulares e câmeras, tudo que Jesus fazia corria com o vento. As pessoas ficavam sabendo, porque como as pessoas andavam muito de um lugar para outro, elas levavam as notícias. E as notícias das curas, do que ele falava, né? De tudo mais, chegava em todos os lugares, né? Bom, nessa mesma tarde, essa tarde que Jesus chegou a Jerusalém, que era um domingo, Humberto de Campos começa a contar a história, a relatar o que realmente se passou. E tudo começa então aqui, o texto, com um passeio, ou um caminhar, né? Ele fala que Judas e Tiago caminham por uma pequena estrada que iria dar na Betânia. Aí ele ainda se refere às alegres casinhas da Betânia, né? E os dois caminhando ali, se alguém os encontrasse, iria ver duas pessoas totalmente diferentes, né? Judas com um olhar completamente transtornado, afogado, aflito, e Tiago com a paz de quem cura a dor do coração do irmão, né? Então, no texto ele fala que as pessoas que trabalham por amor trazem essa paz estampada no olhar. Agora, Judas estava transtornado, porque dentro do coração de Judas já estava armado uma situação muito ruim, da qual Tiago nem sonhava, né? Então ele começa a falar com Tiago, e na verdade, depois de ler o texto várias vezes, a gente percebe que ele não queria que nem que Tiago respondesse, ele queria falar. Ele queria encontrar alguém que falasse assim, Judas, você está certo mesmo, é isso mesmo, você sabe que você tem razão? E ele fala, e quando Tiago retorna para ele, o que você está pensando? Olha aí, ele já salta para outra frase e sem se preocupar em ouvir o que o companheiro estava falando. E ele começa dizendo, olha, Tiago, você não acha que Jesus é demasiadamente bom e simples para quebrar esse jugo tirânico, né, que existe em Israel, sendo que Israel é o povo eleito de Deus? Como que Jesus, dentro da sua bondade, com toda essa bondade, ele vai conseguir quebrar esse jugo de escravidão? Aí Tiago fala, mas escuta, não, dá para a gente entender, ou dá para a gente pensar em Jesus como um guerreiro matando, sei lá, derramando sangue? Aí Judas levava aquele susto e voltava, né? Não é bem assim, né? Mas era exatamente isso que ele estava falando, né? E na verdade, Jesus vinha anunciar algo diferente do que era feito até então. Porque até então a lei era a lei mosaica. Vocês lembram que Paulo de Tarso era uma pessoa que tinha sido preparada para o Sinédrio, e para Paulo de Tarso o que vigorava era a lei mosaica, né? Que não era diferente, não, era só que era uma lei dura, exigente, né? E o que mata Paulo de Tarso de aflição e de terror é que encontra um grupo de gente que falava com amor, com doçura, com isso, com aquilo, que contradizia aquilo que ele acreditava. Então, nós sabemos que naquela região o jugo, a administração era severa, era tudo feito com muita, como vou dizer para vocês, com muita tirania, né? E Tiago pergunta para ele, mas dá para a gente imaginar Jesus desse jeito? Sendo que ele vem contar uma outra coisa, ele vem
Ele vem falar de um reino para ser colocado no coração dos homens, um reino de amor, de justiça, de paz, né? Ele fala, Judas fala, mas não é bem assim, né? Mas olha, Jesus não considera as oportunidades. Você não viu hoje? Tanta gente lá, ele não olhou, porque Jesus não se juntou ao povo naquela euforia. Ele passou, né? Ele passou simplesmente por ali. E aí Judas complementa, olha, hoje eu conversei com o doutor da lei. E Tiago se assusta. Como assim, né? Conversou com o doutor da lei? Porque eles eram pessoas de uma camada muito pobre daquela situação. E os doutores da lei eram um outro pessoal, né? E esse doutor da lei havia falado para Judas sobre a inutilidade das pregações de Jesus. E Judas até acreditou. Por quê? Porque quando Judas via Jesus pregando, falando e tal, quem ele via assistindo a Jesus? Os pobres, os doentes, as pessoas que tinham algum problema social. Não havia ninguém lá que Judas olhasse que tivesse um status social melhor, que no caso de precisar ajudar Jesus a chegar numa condição de salvar o povo de Israel, não tinha condições. Mas a cabeça de Judas já estava pensando no compasso de esfera social, de poder, de imposição. Era isso que Judas estava pensando nesse momento. E ele fala, olha, para a gente poder colocar todas as ideias de Jesus em prática, vai precisar de um condutor enérgico. E já já a gente descobre que esse condutor é ele. Ele queria isso. Ele queria conduzir o povo, né? Aí, Tiago de novo fala para ele, escuta, mas Israel sempre teve condutores muito enérgicos, muito sanguinários. Jesus vem fazer o contrário, vem falar de amor, vem falar de paz. E ele continua sem ouvir, né? Aí ele pergunta para Tiago, mas como que nós vamos poder fazer as mudanças? Mas faz mudanças, Jesus sabe que tem que ser assim, aos poucos, pregando, devagar, cada um se modificando. Aí Judas vai, olha, eu só acredito nas mudanças junto com os homens poderosos. E Tiago fala a frase mais bonita desse texto. E quem é mais poderoso que Deus, do qual Jesus é seu divino enviado? E ele fica sem resposta, né? Mas ele fica sem resposta 2 segundos, porque ele fala, olha, veja bem, eu acompanho o mestre em todos os lugares, e Judas realmente era o parceiro de Jesus para as viagens. E ele anda com Jesus em todos os lugares, ouve Jesus falar em muitas comunidades, e ele torna a repetir. Em nenhum desses lugares eu vi alguém que tivesse um pouquinho de poder, ou seja, que estivesse na política. Que ele fala claramente, era a política, né? Aí ele fala, olha, desse jeito nós nunca vamos conseguir impor as ideias do Cristo. E de nada adiantava Tiago falar para ele que não era para ser impostas, as ideias não eram para ser impostas, eram para ser absorvidas, vividas, no tempo e no compasso de cada um, né? Aí Judas toca no assunto de Jesus nem querer não entrar na euforia daquele domingo, né? E Jesus não considerava as oportunidades e arremata, falando que naquele dia ele ia se encontrar com os doutores da lei e que ele faria o possível para imprimir uma nova característica para o movimento deles. Aí Tiago fala, olha, o Tiago fala muita coisa para ele, olha, tome cuidado, isso é um desacato à figura do mestre. Jesus tem muita inteligência, você acha que Jesus não saberia conduzir tudo isso aí? Olha, você está colocando Jesus numa situação muito difícil, mas acho que Tiago jamais imaginou que ele fosse fazer isso mesmo, né? E os dois param a conversa aí. Já estava anoitecendo, Judas vai dormir, mas não consegue dormir, porque a cabeça dele era um caldeirão fervendo, né? Ele pensava nos detalhes, e ele pensa num detalhe que nos mostra que Judas não começou ali o projeto de traição, porque durante a noite ele rememora
todas as vezes que ele se encontrou com as autoridades e discutiram a possibilidade de fazer uma mudança dentro daquele movimento. Qual era o movimento? Era Jesus, os 12 apóstolos e a pregação que Jesus fazia. Bom, em nenhum momento Judas se pergunta por que será que eles querem pegar Jesus? Por que será que eles não querem que Jesus fique falando por aí, né? Mas vai. Bom, quando chega de madrugada, Judas já está decidido. Ele já tem o plano na cabeça, ele já sabe o que fazer. A ilusão dele era tanta que ele pensava lá adiante, ele se imaginava lá na frente. E em nenhum momento ele se questionou se ele estava certo ou errado. Ou se, puxa vida, será que isso que eu estou fazendo não merecia que eu contasse para alguém? Mas ele já tinha ameaçado contar para Tiago e não tinha dado certo, né? O companheiro ficou ali explicando para ele que não era daquele jeito. E o plano que Judas bolou foi o seguinte: ele entregaria Jesus aos homens do poder, mas ele queria algo em troca. Em troca, ele queria a sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Ou seja, ele queria o lugar de Jesus, né? Bom, não era só isso que ele queria. Ele teria autoridade e privilégios políticos. Então a gente está vendo que desde que o mundo é mundo, todo mundo quer privilégios, né? E quer autoridade, e melhor, quer mandar em todo mundo, né? Judas não fugiu à regra porque Judas estava vivendo uma grande ilusão. Uma ilusão que estava comprometendo um grupo e ia mudar a história do mundo, né? Todo mundo ia falar sobre isso um dia, né? Para sempre, né? Bom, ele satisfaria suas ambições. Para ele, querer um cargo melhor, querer uma situação financeira melhor, era justo, porque ele tinha bolado tudo isso. Então ele se achava que ele não estava errado, que ele estava certo. Olha, ele organizaria a vitória cristã no seio do povo. E depois de tudo, né, Jesus estaria preso, porque os homens da lei vieram levar o Jesus. Ele já com bastante autoridade, ele ia lá e soltaria Jesus. E Jesus ainda ficaria feliz na cabeça dele, de ver que estava tudo certo, né? Estava tudo organizado, todo mundo já seguia as leis que Jesus trazia, mas sabe-se lá que preço, né? Bom, e também, no último, né? Ele dirigiria os dons espirituais de Jesus. Então, só por essa última frase, a gente vê que ele estava assim, um tanto quanto louco, né? Ele não considerou nenhuma hipótese. Bom, quando o sol despontou no horizonte, Judas já estava pronto e em pé, caminhando até o Sinédrio. O Sinédrio era aquele lugar em Jerusalém que eu fiquei de consultar antes de vir e não fiz. Que tinha, não sei se era 70 ou 90 anciões, e lá se concentrava o poder de Jerusalém. Naquela época, a parte do poder, vamos dizer assim, tinha nas mãos o poder tanto da parte política quanto da parte religiosa. É por isso que na crucificação de Jesus, Pôncio Pilatos lava as mãos, porque ele era a parte política. E quem cuida do caso é Caifás, que era a parte religiosa. Eu também confesso que eu acho muito complicado essa parte que fala sobre o governo de Israel. Eu gostaria de saber certinho para poder explicar aqui, mas é muito complicado, porque existia uma história de tetrarcas, era um povo que estava sob o jugo de Roma, então, mas é muito complicado. Mas para nós basta saber que aquilo tudo eles comandavam as duas situações, tanto política quanto religiosa. Então não se decidia sozinho. E é por isso que Jesus também é julgado a revelia, né? Foi julgado, praticamente não teve julgamento, né? Muito bem. Ele vai então até o Sinédrio, é recebido por Caifás em pessoa, a mais alta personalidade do poder daquela região. E, nossa, trataram ele muito bem. Concordaram com todos os pedidos dele. Ainda deram até uma grana, as 40 moedas, né?
E, nossa, ele se sentiu assim, a pessoa, né? Porque ele foi bem tratado, eles concordaram, tudo que ele falou, houve uma concordância, né? Muito bem. Ele volta satisfeito e o restante nós já sabemos. Jesus convida alguns companheiros para orarem no Monte das Oliveiras. Lá chegando, os soldados chegam, né? Saltam sobre Jesus, amarram suas mãos. É quando Pedro fica bravo, vai lá, corta a orelha do soldado. Jesus dá uma bronca em Pedro, vai lá, cola a orelha. Tudo se passou assim na frente de alguns apóstolos e levam Jesus. Até aí estava dentro do combinado, né? Era isso mesmo que Judas tinha combinado. Estava acontecendo, Jesus estava saindo fora de cena. E Judas se tranquiliza. De certo dormiu. Aqui não relata, mas com certeza. Ele não ficou sabendo o que se passou naquela noite tenebrosa. Quando Maria não consegue dormir, aflita pensando em Jesus. Aflita, onde está meu filho? Não chega notícias, o que está acontecendo? Quando João, o mesmo que cuida dela até o final da vida, chega até lá para contar para ela que Jesus havia sido preso. Não tinha o que se fazer, né? Eles eram humildes demais para que alguém tomasse as dores deles. Mas Maria se embrulha no manto e vai com João, menino ainda. João tinha mais ou menos 16 anos, e vão para a porta da prisão. E lá Maria fica até amanhecer. Outras pessoas começaram a saber do ocorrido e correm para lá, mas são poucas pessoas. Para lá vai Joana de Cusa, a Joana de Ângeles, Maria, mãe de Marcos, e Maria Madalena, que vão ali ficar junto com Maria, naquela situação que ninguém sabia o que tinha acontecido para estar acontecendo aquilo. E Judas, então, quando acorda, que sai da casa, né, e vai para a rua, ele percebe que algo está acontecendo de errado. E ele chega na porta da prisão e já vê o mestre sair lá de dentro, muito machucado. Ele fala, mas não era para ser isso. Enquanto ele está pensando e tentando entender o que está acontecendo, ele vê que chegam com a cruz para que Jesus carregasse. E ele fala, não, está errado, né? Ele volta, corre de novo até o Sinédrio, grita, chama pelas pessoas, quer ser atendido de qualquer maneira, mas nunca mais ele vai ver Caifás, né? E quem o atende ri dele, ironiza. E Judas então percebe que ele não poderia ter confiado, né? E ele sai dali já muito desesperado, procura os companheiros, os apóstolos. Encontra os apóstolos escondidos. Então, estavam certos. Aquele dia correu muitas notícias, né? Que todos seriam mortos, que todos seriam crucificados. E eles eram homens simples, ficaram com medo, se esconderam. E quando ele chega lá com os companheiros, ele vê no olhar de cada um uma pergunta. O que fizeste, Judas? Né? Porque aí então eles já sabiam que tinha sido por obra de Judas, das atitudes de Judas, que aquilo tinha acontecido. E ele volta para a rua e ele diz que ele andou muito entre as casas, chorando, desesperado, já cheio de culpa, vendo o mestre naquela situação, e ele diz, dos lábios divinos não escaparam uma só queixa, uma só reclamação. E na verdade nós sabemos que o trajeto que Jesus fez era uma subida. Ele foi crucificado num morro que chama Gólgota, né, que quer dizer caveira, e durante todo esse trajeto ele ainda faz algumas coisas, né? A pessoa que vai ajudá-lo, Paulo Meireles contou aqui, a pessoa que vai ajudá-lo a carregar a cruz, ele tinha uma filha que tinha um problema de saúde, ele ainda conversa com a pessoa ali, com essa pessoa, e vai, é pregado sem falar nada. E quando Maria pergunta para ele, o que te fizeram os homens, meu filho? Ele olha e diz a Maria, mulher, aí está seu filho, que era João, aí está sua mãe. E não, é uma outra história, mas nós sabemos que João honrou aquele pedido. João entendeu o que Jesus estava dizendo, né? E
João vai, né? Vai para Éfeso, consegue se estabelecer, consegue colocar uma igreja e depois de 6 anos ele volta a buscar Maria. É uma história muito linda, né? E cuida de Maria até sua morte. Maria morreu com idade avançada. Uns 80 anos, nem é tão avançado, porque eu estou chegando lá, né? Já estou começando a achar que 80 tá bom, tá avançado é quando pego 100. Então, bom, então essa foi a história, né? Então Judas percebe tudo isso, percebe que Jesus não havia feito uma queixa e aquilo só serviu para deixá-lo muito mais culpado, porque nós não devemos nos enganar. Judas amava muito Jesus. Dos apóstolos, era o mais apaixonado pelas ideias do Mestre. E lá na frente ele vai dizer: por amar muito o Mestre, por amar muito as ideias do Mestre, eu sacrifiquei o fundador daquela doutrina. Bom, quando Judas começa a caminhar e vê que não tem retorno à situação, que ele havia transformado tudo, que ele havia matado Jesus praticamente, então ele sente uma grande culpa e pela cabeça translocada dele, sobre o efeito de toda aquela ilusão de ter um poder, de ter um status social, de conseguir chegar a algum lugar, de mandar, de impor, ele começa a pensar que o único jeito de se redimir aos olhos de Jesus seria se matando. E quando o céu se fecha, né? Porque existe esse momento realmente, né? Tudo escurece, o céu se fecha, relâmpagos, raios. Judas caminha até um lugar isolado, encontra uma figueira e realmente atenta contra a própria vida. Então o relato espiritual é esse, que Judas, que havia feito um crime ruim, horrível, que foi trair o companheiro, aquele dia ele fez o pior, atentou contra a própria vida. Bom, naquela época, na época do Pechá, da Páscoa, né? Eles tinham leis muito rigorosas. As pessoas mortas daquela maneira, crucificadas ou outros tipos de mortes, não podiam ser retirados do local. Eu estou contando isso só a título de conhecimento para vocês. E aí, como é que tiram Jesus? Como conseguem tirar Jesus? Porque, vou esquecer o nome, quer ver? Porque José de Arimateia, José de Arimateia, que era um homem muito bem relacionado com o poder, consegue um documento, o qual deixavam com que ele retirasse o corpo de Jesus da cruz. E ele retira junto com Zaqueu, que chega com faixas, perfumes, né, que a intenção era embalsamar Jesus. E eles tiram Jesus da cruz. Bom, aqui a gente pode falar que Judas desencarna com um sentimento de culpa tão grande, que ele chega no umbral já cego. E Jesus, quando desencarna, Jesus vai até lá, né? Buscar o amigo que estava iludido, enlouquecido, mas ele nem escuta, ele não vê, ele já estava cego, mas ele não ouve, ele não percebe Jesus. E eu postei, antes de ontem, na nossa página do Facebook, uma poesia de Maria Dolores, Retrato de Mãe, que conta exatamente a história quando Maria desencarna, ela chega no plano espiritual, e o trabalho de Maria é resgatar essas almas que atentam contra a própria vida. E ela vai até Judas e conversa com Judas, e a poesia mostra o ser desesperado que se encontrava naquele lugar, já depois de muitos anos, né? Bom, o que nós sabemos que os evangelhos falam é até aí, né? Aí eu fui lá no Crônicas de Além Túmulo, que era o livro sugerido aqui, que é onde Humberto de Campos encontra uma situação da qual ele pode conversar com Judas, né? Bom, antes de chegar lá no momento que Humberto de Campos fala com Judas, Humberto de Campos nos explica que os espíritos desencarnados, eles podem viajar para determinados lugares. E no caso de Humberto de Campos, ele estava em Jerusalém.
olhando a cidade, na época mesmo, também era uma época de Páscoa, na época que Jesus tinha morrido. E ele relata que ele via Jerusalém cheia de sombras, cheia dos ruídos, né? Ouvia passando ao lado em silêncio, guardando grandes segredos. Ele via muita destruição. Era esse o olhar que ele tinha de Jerusalém, ao olhar. E ele está parado olhando e pensando no quanto de coisas que tinha acontecido, que não chega até agora para que a gente possa saber, quando uma voz fala para ele: você está vendo aquele homem? E quando ele vira o pescoço, ele vê uma pessoa sentada perto dele. E a pessoa olha para ele. E ele fala que daquele olhar irradiou tanta bondade, tanta simpatia, que ele se sentiu muito pequeno. Aí a voz fala para ele: é Judas Iscariote. Ele olha e fala: não acredito, é Judas Iscariote aqui. E ele fica sabendo que os espíritos, mesmo muito evoluídos, eles retornam para alguns lugares, onde eles cresceram muito espiritualmente, ou onde eles decaíram. Então eles gostam de voltar, rememorar o que passaram, pensar em tudo que aconteceu, para voltar para o presente, já cheio das afirmações, do que pensar, para poder aplicar no futuro. E eu pensando nisso na minha casa, eu falei: nossa, eu conheço uma par de gente que pensa assim muito, quando desencarnar vai descansar, já que trabalhou tanto aqui na Terra, né? Olha, quem está pensando assim pode tirar o cavalinho da chuva, que o negócio é fogo do outro lado, viu? É um serviço que não acaba mais, né? Veja bem, se um espírito que já evoluiu muito volta para ver o que fez, para depois aplicar no futuro, então vocês estão vendo que a coisa nunca fica leve, né? A coisa sempre é um trabalhão, graças a Deus, né? Porque nenhum de nós ia suportar ficar sentado no lugar esperando os séculos passarem, né? Muito bem, aí ele chega e fala para Judas, ele fala que a condição de repórter dele não deixou ele ficar em silêncio, né? Não deixou ele ficar quieto. Ele vai lá e fala com Judas, né? Tirei do lugar aqui, gente, mas já achei. E então ele chega e fala assim: o senhor é realmente o ex-filho de Iscariote? E eu assim, eu preciso pesquisar, porque esse ex-filho, eu nunca tinha tido essa notícia. É possível que Judas também passou uma situação ruim em relação à família, por conta de tudo. Porque lá no poema, ele fala da rejeição da mãe, que ele procura a mãe em espírito, e a mãe, nossa, a mãe põe ele para correr, né, e tal. Então a gente ainda vai saber disso. Aí ele pergunta: então o senhor é mesmo? Judas, ele fala: estou aqui a relembrar tudo o que se passou, né? Aí Humberto de Campos pergunta para ele: é tudo verdade que o Novo Testamento conta? É real mesmo quando se refere aos seus atos, ao que o senhor praticou? E vejam bem, quando a gente lê os textos, né, evangélicos, a gente vê retratado o que Judas fez, não é? Judas foi lá, entregou Jesus, pegou 40 moedas, papapá, né? Mas ele fala que isso, quem escreveu, só viu um lado, né? Só viu o lado dele. Só que por trás de toda a situação, existiam as tricas políticas, que junto com a atitude dele, deram na morte do Cristo. Então ele não estava sozinho ali. Existiam muitas situações que convergiram para que Cristo fosse crucificado. Então o que ele fala? Que os tetrarcas da Galileia, Pôncio Pilatos, eles tinham os interesses pessoais naquela situação. Porque veja bem, qual era o interesse deles do Cristo? Jesus estava anunciando já há 3 anos que ele iria implantar um reino, o reino de Deus. Tanto que lá na crucificação, o que eles colocam na cabeça de Jesus? Uma cruz de espinhos, não é? Você não é rei? Qualquer crucifixo por aí, vocês vão ver que ele está com uma coroa de espinhos, né? Com uma inscrição, né?
Por quê? Porque ele vinha anunciando este reino. Bom, segundo, cada vez mais, um número maior de pessoas corriam para onde Jesus estava. Mulheres, crianças, homens, velhos, jovens, todo mundo queria ir lá ouvi-lo. E o que os comandantes pensavam? Qualquer que fosse, surgisse ali um movimento para realmente ser constituído um novo reino, ia dar problema. E eles poderiam perder aquele lugar tão bom que eles tinham, né? Este foi um dos problemas que prenderam Jesus, né? Segundo, estavam numa terra onde era defendido as leis mosaicas, e Jesus vem colocando mel em todas as situações. Já não estava bom, né? Tanto que depois de Jesus morrer, Paulo foi um que ele queria exterminar com quem falasse que era cristão, né? Tanto que Jesus vem pessoalmente falar com ele, né? Então foi mais fácil colocar o Paulo do lado de cá, defendendo, do que deixar o Paulo do outro lado matando, né? Mas mais ou menos isso. Então, essa foi a questão, né? Jesus começou a ser um problema que poderia causar graves problemas, e o jeito melhor, o jeito mais fácil foi eles recolherem Jesus. Na verdade, eles não achavam, né? Certo, lá eles não acharam. Quando Judas chegou oferecendo Jesus ali, fazer um plano, imaginem, né? Eles não devem ter acreditado no que estava se passando. E Judas fala que sempre foi assim, né? O Sinédrio falando sobre as coisas espirituais, a lei mosaica, Roma querendo aumentar as fronteiras a qualquer custo, com sangue, com morte, com sequestro, com tudo, e Jesus no meio, né? A figura doce, né? Divina de Jesus. Então não combinava a situação. O que ele pensou? Jesus era bom demais. Ele fala que Jesus era bom demais. Por que Jesus ficaria ali, né? Então ele não fez nada mais, nada menos do que hoje em dia, palavras dele, é feito na sociedade quando quer se derrubar um governo. Ele estabeleceu uma rebelião, né? Só que ele jamais pensou que ao entregar Jesus para Caifás, as coisas chegassem no ponto que chegou, né? E aí, quando ele viu Cristo morrer, né, daquela forma, ele usa a palavra ralado, ele ralado de arrependimento, de remorso, ele acha que só se matando ele conseguiria se redimir aos olhos do Cristo. Aí ele pergunta, Humberto Campos pergunta, mas você conseguiu se salvar pelo arrependimento? Ele fala não. Ele fala que o remorso, isso é uma coisa interessante para a gente aprender. O remorso é uma força preliminar de reajuste. O remorso é um sentimento muito ruim, né? A gente vê a pessoa falar, eu estou muito mal, estou com remorso, né? Porque é ruim. Mas é uma força preliminar de reajuste. E Judas estava sentindo tudo aquilo, né? E ele fala que a situação dele depois, naquele dia fatídico do levantamento, ele passou situações terríveis, porque ele reencarnou muitas vezes na fase que perseguiam, né, os cristãos, e ele morreu de formas terríveis em todas as vezes, e concluiu a sua jornada no século XV, outro dia, né? Ele concluiu a jornada dele, ele chegou no ponto para estar livre de tudo aquilo, porque quem o aprisionava era a sua própria consciência, né? Então ele falou, a minha consciência me libertou, né? Porque para Jesus estava tudo certo, né? E ele fala, eu me redimi em uma fogueira no século XV, muito jovem, e ele passou pelas as mesmas situações que ele apresentou para Jesus. Ele foi preso, ele foi tudo aquilo, né? Foi traído, foi preso, foi vilipendiado e desencarna ali. Aí ele fala que hoje ele está ao lado de Jesus num reino de luz, que ainda não é aqui ainda nesse mundo, né? Aí, quando Humberto de Campos pergunta para ele, e hoje o senhor estará aqui a pensar em tudo que aconteceu, ele fala exatamente, eu ainda ouço os passos de Jesus
caminhando por aqui. Eu ainda ouço a sua voz falando para todos, mas eu também ainda ouço ele pedindo que Deus não culpasse ninguém pelo que estavam fazendo com ele aquele dia, porque não sabiam o que estavam fazendo. Mas ele fala, e aí é muito interessante que a gente pense nisso. Ele fala também que sim, ele traiu Jesus por 40 moedas. Inclusive era um valor pequeno, né, para a época, que por orgulho dele era um valor pequeno. Porém, Jesus é traído constantemente. Ele fala, olha, as pessoas me chamam de traidor quando chega essa época, eu sou o traidor. Mas quantos não traem Jesus diariamente? Né? Traíram Jesus os apóstolos por deixarem ele sozinho lá. E ele fala, e eu lembro com carinho, um pequeno grupo de mulheres que ficaram o tempo todo ao lado de Jesus, né? Mas também traz Jesus aqueles que falam em nome dele e agem de forma contrária. Quantos não prometem as coisas, não falam as coisas, sendo que não é verdade, estão palmilhando o contrário do que Jesus deixa, né, como ensinamento. Então ele fala, muitos que atiram pedras sobre mim não poderiam atirar, né? Mas ele fala, hoje estou em paz, irmanado com ele, maiúsculo, quer dizer, estou junto com ele. Então essa é a história de Judas, essa é a história do que um sentimento, né? Uma ilusão pôde fazer, né? No resumo de tudo, Judas desejava, ele aspirava a uma condição social melhor, ele tinha o desejo de mandar, né? E a gente percebe isso, que o poder é uma coisa muito séria, né? Quando as pessoas têm um poderzinho pronto, já tá enrolado, não é bem assim? A gente percebe isso, né? E Judas viu uma situação aparecer e que ele queria aproveitar. Ele não considerou que aquele mestre que ele andava com ele há 3 anos era um enviado de Deus, sabia das coisas, né? E eu não posso falar aqui para vocês que Jesus sabia do que ia acontecer, porque isso não está relatado aqui, né? A gente não sabe isso, né? Porém, Judas avançou o sinal. Graças à sua falha moral, né? Graças a esse tropeço por conta dessa ilusão, por 500 anos, ele passou todas as situações difíceis e impossíveis que uma alma pode passar. E aqui, para encerrar, eu só quero dizer o seguinte, tá bom, né? Judas ficou 500 anos reencarnando, sofrendo, afinal de contas, ele botou Jesus naquela situação. Mas não se enganem, né? Os nossos erros, não existe alguém com um caderninho marcando e falando, seu erro foi esse, então você vai acontecer isso. Não, mas a gente invade na frequência, né? A gente quebra, rompe algumas situações com as quais a gente tem que acertar. Então, para que a gente não tenha problemas, o melhor é a gente eliminar todas essas situações. Orgulho, ilusão, desejo, sei lá, né? Lembrando que a vida material já vai acabar, né? Para todos. Isso é né? E o que nós vamos levar para o outro lado? Todas as riquezas que nós tivermos conquistado dentro dos nossos corações, não é isso? Então vamos, a partir de hoje, fazer uma vistoria, mais ou menos isso, uma vistoria diária, para saber o que anda se passando dentro do nosso coração. Se não for coisas 100% legais, já é hora de pôr um ponto final, para que a gente não se enrole. Né? Não se enrola é uma palavra boa, né? Para que a gente não se comprometa com essas situações mais perigosas no futuro. Tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção que vocês colocaram. Estou vendo pares de olhos me olhando assim, né? Que bom. E torcendo muito para que a gente possa falar sem máscara, para que eu possa ver vocês. É um tal das pessoas abanarem a mão para mim, eu sorri embaixo da máscara, ninguém sabe que eu estou sorrindo. Olha que situação. Mas é isso. Era isso que eu queria falar. E meu desejo é que vocês voltem refletindo muito
sobre Judas. E nunca mais, quando pensarmos em Judas, pensemos nele como traidor, porque ele já resgatou isso, né? Ele agora é um trabalhador junto com Jesus. Que assim seja. Estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. Queríamos agradecer a Malu, porque ouvindo o Evangelho, a gente naturalmente, a cada frase, a cada minuto que a gente vai observando, a gente faz uma viagem, a gente se vê lá. Não sei se alguns de nós aqui participaram daqueles momentos, mas sei que hoje já nos toca de forma diferente o Evangelho de Jesus. Hoje nós podemos afirmar que Jesus é o sol das nossas vidas. E a cada dia que passa, trilhando o caminho aqui encarnados, entendemos o quanto que é importante estudarmos o Evangelho, observar com atenção as orientações que o nosso Mestre nos deixou, com o único intuito de que a gente siga um caminho correto, aonde os nossos impulsos, os nossos pensamentos sejam sempre dirigidos ao bem comum, para que diante das adversidades, diante dos problemas, diante das nossas provas, a gente possa compreender, mesmo nesses momentos difíceis, o amor e o carinho do nosso Pai Celestial, concitando-nos a experiências, para que dessas experiências vá gradativamente surgindo um homem mais forte, mais determinado, mais confiante em Deus, integrado com a sua consciência nesse amor universal, que é para isso que fomos criados, para cada dia podermos ir nos construindo e chegar um momento nas nossas existências, dizer assim: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que todos sigam em paz para os seus lares e todos tenham uma ótima semana. Que assim seja.